Olá, tudo bom? Sou eu aqui mais uma vez, Eduardo Almeida, ator e produtor da Pandorga Companhia de Teatro, dando prosseguimento a essas pequenas pílulas que eu chamo de para se como montar uma cena de teatro. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre 3 pontos essenciais para serem feitos antes de se entrar em cena: o alongamento do corpo, o aquecimento do corpo e o aquecimento da voz. Sempre, sempre antes de entrar em cena é muito importante para que a gente evite. É como se fosse um atleta. Um atleta ele se aquece antes de entrar para a competição. E o ator também tem que estar muito preocupado com esses 3 pontos antes de entrar em cena. E agora vamos propriamente à cena. Vamos lá. Vamos para uma cena, um monólogo, uma cena de um ator só. Vamos seguir primeiro um roteiro. Eu vou apresentar para vocês um roteiro de como montar essa cena. 5 pontos específicos que vocês devem se preocupar, que é o era uma vez, todo dia, um dia, e então, e até que finalmente. Repetindo, era uma vez, todo dia, um dia, então, e até que finalmente. Guardem isso, anotem. Esse é um roteirinho que nós vamos seguir para fazer a nossa cena. Primeiro vamos pensar num monólogo, que é uma cena, que é um monólogo, que é uma cena onde tenha apenas um ator. Pense numa história pessoal, numa história que já aconteceu, algo triste, algo engraçado, algo diferente, algo que aconteceu na sua vida. De repente, o seu primeiro dia de aula, ou então uma viagem inesquecível. Pegue essa história e lembre de todos os detalhes. Pense ali, organize, relembra, vai lá no seu baú de memórias e lembre dessa cena, desse momento da sua vida. E dentro desse momento, a partir desse momento, você vai inserir nesse roteirinho algo do tipo: era uma vez um rapaz chamado Eduardo que vivia em Campo Grande. Todo dia ele acordava cedo, ia para a escola, né, junto com o seu material. Um dia, ele ia passando pela rua quando ele avistou um cachorro muito bravo. Então, quando ele resolveu sair correndo, o cachorro foi atrás, correu atrás dele, até que finalmente o cachorro foi lá e deu uma mordida na sua perna. Simples, uma história simples, curtinha e tudo mais. Mas aí vocês podem criar muito mais cenas, né? Esse um então, na parte do então, você pode fazer várias vezes, né? Eu era uma vez, todo dia, um dia. Então, o cachorro veio na direção dele. Então, várias pessoas começaram a correr. Então, vocês vão colocando e floreando essas histórias dentro desse roteiro. É muito simples. A segunda proposta que eu tenho para vocês é chamar um colega. Uma cena com 2 atores. O primeiro ator vai contar uma história, algo muito interessante, uma história da vida dele para esse amigo, para esse outro ator. E esse outro ator vai contar uma história dele para esse primeiro ator. Esse ator vai contar uma história para esse ator, e esse ator vai contar uma história que aconteceu com ele para esse ator. O que vamos fazer agora? Essa história que ele contou para esse passa a ser dele. E a história que esse contou para esse passa a ser desse. Então é como se a gente se apropriasse. Aquela história que foi do primeiro ator, que foi contada para a gente, passa a ser a nossa história. E aí a gente tem que criar a nossa cena a partir dessa história, utilizando esses pontos que eu falei. O era uma vez, todo dia, um dia, então e até que finalmente.
Então, são duas possibilidades. Um monólogo, onde você pega a sua história, cria a sua história, conta a sua história, e tem essa segunda proposta, onde 2 atores estão em cena e cada um pega a história do outro para fazer essa cena. É muito simples. É muito importante, na hora de fazer essa cena, na hora de você estar ali fazendo essa cena, você contar e mostrar, não ter pressa, respirar, não sair contando desesperadamente, senão o público vai ficar ali totalmente perdido e não vai saber como, né, em que ponto se fixar. Então, como é que vocês vão fazer? Comece a contar com calma. Era uma vez um menino chamado Eduardo. Todo dia ele pegava o seu material, botava na sua mochila e ia para a escola. Um dia. Então, é se preocupar sempre com os tempos, com os olhares, quando estiver contracenando, né? Quando estiver contracenando, quando estiver em cena, fazendo a sua cena, se preocupar em olhar para cada pessoa que esteja na plateia, que esteja ali próximo. Então é chegar próximo, contar, de repente lembrar, era uma vez um quarto. Um quarto enorme. Com um armário muito grande. É isso, é tentar fazer com que a plateia enxergue, mesmo que não tenha nada. Mesmo que você esteja num espaço vazio, mas que as pessoas acreditem no momento que você está contando, que você realmente está nesse quarto. Que eles vejam o armário que vocês estão falando. Que eles vejam a roupa. Né? Era uma vez um menino que usava uma camiseta amarela. Essa camisa aqui não é amarela, mas da maneira como você contar e de como você fizer, isso vai ser realidade. Algo do tipo, era uma vez uma árvore. Uma árvore bem alta. E essa árvore estava carregada de laranjas. Não tem uma árvore aqui do nosso lado. E nem muito menos laranjas. Mas essa é a magia do teatro. É fazer com que a gente enxergue, que a gente veja algo que não está ali, presente. Fazer com que a plateia acredite. Então vamos lá. Fazendo a cena com calma, escute, primeiro crie a sua história e siga o roteiro. Depois, escute a história do amigo, do outro ator, e pegue essa história para si. Você pode fazer essa história sozinho, com a sua história, e depois com a história do outro ator, e depois os 2 atores encenando a mesma cena. Tudo bem? Então é isso. Era uma vez, todo dia, um dia, e então, até que finalmente. E não se esqueçam, antes de entrar em cena, sempre aquecer a voz, alongar o corpo e aquecer o corpo. Espero que esse vídeo também tenha sido que seja bem proveitoso e que a cena de vocês fique muito bonita. Até uma próxima.